Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para a construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Curiosidades. Palácio dos Roedores, o sagrado templo dos ratos na Índia. Fonte: Mundo Tentacular. Matéria sugerida por Alexandre Silfi. O mundo é repleto de incontáveis templos, igrejas, capelas e outros locais sagrados para os devotos expressarem suas crenças religiosas. Alguns destes lugares se destacam como belíssimas criações, causando admiração em todos que os vislumbram, a despeito de suas convicções particulares. O Templo Kanimata, localizado em Deshinoke, na província do Rajastão, na Índia, é um desses lugares. A construção de 600 anos de idade, a distância parece apenas mais um templo, similar a todos os outros que rendem homenagem aos numerosos deuses do panteão indiano. De fato, trata-se de uma bela construção.
O templo todo ornamentado, cuja construção se iniciou no século XV por ordem do Maharaja Ganga Singh, foi edificado sobre um chão de mármore guarnecido com suntuosos painéis de madeira. Na fachada se destacam intrincadas esculturas e decoração em ouro e prata. Muitas das portas do templo são feitas com prata pura. Mas ao se aproximar, o observador percebe que há algo curioso a respeito da majestosa construção. Formas escuras se movem de um lado para outro com agilidade, cruzando o piso imaculado de mármore branco do pátio. Apenas ao adentrar as portas é que o visitante percebe do que se trata. No interior finamente decorado, pequenas formas castanhas e negras ondulam e se contorcem como um tapete vivo. Ratos. Milhares deles espalhados por todo canto, rastejando para fora das frestas, correndo ao longo do chão, sobre as bordas, e até balançando nas maçanetas das portas e grades. Dardejando de um lado para outro pelas lajotas decorativas quadriculadas. Sem medo, cruzam sobre os pés dos frequentadores do templo, cientes de que não correm perigo. Estima-se que mais de 20.000 ratos chamam esse lugar de seu lar. Não se trata de uma imensa infestação de ratos, como poderia se supor. As pessoas que visitam o local estão cientes da companhia dos roedores e caminham casualmente pelo ambiente que recende com um odor forte de pelos molhado. Um zelador devotado se encarrega de limpar e remover os dejetos deixados pelos animais. Os frequentadores do templo não veem os ratos como uma praga, muito pelo contrário. Eles são tidos como animais sagrados conhecidos como cabas, ou pequenas crianças. Os ratos não são apenas reverenciados e respeitados, mas são protegidos de predadores naturais como gatos e pássaros. Visitantes são instruídos a remover seus sapatos quando entram no templo, sobretudo para preservar os ratos. A tradição local é que se um rato for morto, o causador deve pagar uma multa em ouro. A história de como os ratos do templo de Karni-Mata se tornaram animais sagrados tem muitas versões, mas a mais difundida data de antes do século XIV. Nessa época, uma mulher chamada Karni-Mata era tida como a encarnação da deusa hindu Mara Durga, senhora do poder e da vitória. Karni-Mata era conhecida por realizar curas milagrosas e por ajudar os pobres e miseráveis. Segundo a lenda, Lakshman, filho adotivo da deusa, se afogou quando bebia água de uma lagoa. A mãe enlutada implorou pela ajuda de Yama, o deus da morte, para que trouxesse o rapaz de volta. A princípio Yama se recusou, mas eventualmente decidiu interceder. Ele decretou que Lakshman e todos os filhos de Karni-Mata, além dos seus futuros descendentes, amigos e até vizinhos próximos, ao morrer deveriam reencarnar como ratos até que pudessem renascer como membros da família e do clã. A narrativa possui outras versões, algumas vezes mencionando que o menino afogado seria o filho de um importante contador de histórias ou ainda, o legítimo filho da deusa. Contudo, no fim das contas, a história sempre termina da mesma forma, com as pessoas reencarnando na forma de ratos. A crença é que esses ratos seriam a reencarnação dos membros de uma família santa, o que concede aos animais um status sagrado. Uma das lendas identifica os ratos como soldados que compunham uma tropa de 20.000 homens que desertaram de uma batalha e fugiram para Destinok para se esconder. Os comandantes do batalhão teriam ficado furiosos com a covardia dos soldados e decidiu que deveriam ser punidos com a morte. Por sorte, a piedosa Karni-Mata intercedeu por eles. Ao invés de morrerem, ela ofereceu aos soldados a opção de se transformarem em ratos. Os soldados aceitaram e desde então foi permitido que eles, como ratos, usassem o templo como seu santuário. Como agradecimento, os roedores teriam se tornado guardiões do templo, servindo a Deus e reencarnando continuamente para continuar na sua tarefa. A Índia não possui nenhum culto devotado a roedores. Com efeito, apenas os ratos dentro do templo são protegidos, enquanto os que vivem nos arredores são tratados como praga da mesma maneira que no restante do mundo. Os servos do templo se encarregam de colocar comida e grandes bacias de leite fresco para alimentar os animais. Uma das áreas é justamente aos pés de uma grande imagem de Karni-Mata vestindo uma coroa na cabeça e tendo um ramalhete de flores nas mãos. Visitantes oferecem comida e os outros objetos. É dito que qualquer comida minimamente tocada pelos ratos se torna sagrada. Portanto, não é incomum que as pessoas ofereçam uma mordiscada e guardem o restante para si mesmas, levando as sobras para casa para serem compartilhadas por amigos e familiares.
Embora visitantes de pés descalços caminhem cuidadosamente entre as massas de ratos, algumas das criaturas correm sobre seus pés. Isso seria provavelmente o suficiente para fazer a maioria das pessoas se encolherem enojadas, mas para os crentes constitui uma benção ser tocado por um desses animais. Um evento ainda mais desejado é o de ser mordido por um deles, o que segundo a tradição concede sorte e um ano de pura alegria. Dentre todos os acontecimentos auspiciosos no templo, o avistamento de um rato albino é especialmente desejado. Dentre os 20.000 ratos negros ou castanhos, existem apenas 5 ou 10 ratos brancos que são tratados como se fossem a reencarnação de Carnimato ou de seus 4 filhos. Avistar um desses animais é uma enorme honra. Qualquer pessoa que vislumbra um rato branco terá um ano inteiro de prosperidade. Alguns devotos se esforçam para atrair os ratos brancos, levando comidas temperadas para que os animais sejam atraídos. Casais recém-casados e mulheres grávidas também visitam o templo em busca da benção dos ratos. Se uma dessas pessoas encontra um rato branco é sinal de uma vida longa e feliz. É dito que os ratos que habitam o templo não cruzarão seus portões até que se aproxime o fim dos tempos. As mordidas dos ratos também não causam ferimentos sérios ou disseminam doenças normalmente associadas a roedores. Realmente é impressionante o fato de que os animais não constituem o foco de epidemias ou doenças, como seria de se esperar. Finalmente a população de animais parece se manter nos 20.000, sem aumentar ou diminuir. O templo oferece um tipo de benção contra a má sorte, mau olhado e maldições. Uma pessoa supostamente acometida por um malefício pode visitar o templo com o objetivo de se livrar de quaisquer efeitos danosos. Para tanto é preciso meramente tocar a cauda de um dos animais sagrados. O bizarro templo de Carnimata se tornou um local de peregrinação de turistas da Índia e de todos os cantos do mundo. Muitas dessas pessoas acreditam nas lendas, ficam curiosas com as histórias ou simplesmente são atraídas pelo aspecto mórbido do lugar. Qualquer pessoa disposta a fazer a jornada, o templo é acessível de ônibus ou táxi, próximo da cidade de Bikaner que se encontra a pouco menos de 30 quilômetros. Embora os ratos sejam considerados seguros, o lugar é imundo e visitantes são aconselhados de usar meias, já que precisam remover os sapatos. Carnimata certamente é um lugar a ser conhecido, sobretudo por pessoas com interesse em estranhas crenças religiosas e costumes curiosos. Ao menos, para quem não tem medo de ratos. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Não tem tempo de procurar as tendências de podcast? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara um boletim com os links para você não perder nada. Se inscreva no RSS News e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando o mundo dos podcasts. Esse é o RSS News que te envia um podcast abraço. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos.
quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paolo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!